O Brasil é o quê? Um país racista. É a Preta Rara que tá falando isso, neném? É, mas não é só a Preta Rara, não. É a ONU. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil, que é a população que está em níveis de extrema pobreza, é negra. Desigualdade racial. A desigualdade social é um fenômeno mundial na sociedade contemporânea e é reflexo, entre muitas coisas, da má distribuição de renda. Não é novidade para ninguém que o Brasil é um país onde muitos têm pouco e poucos têm muito. Segundo a ONU, estamos entre os 10 países mais desiguais do mundo. Metade da população é negra, mas o negro tem 5 vezes mais chance de ser analfabeto que um branco. Tem que dar um jeito de se virar, porque muitas vezes não é todo mundo que tem oportunidade de ter uma educação de qualidade. A gente coloca a responsabilidade no indivíduo, eu acho que é muito cruel, em vez de entender que existe uma estrutura que não dá condições para que ele chegue em determinados espaços. Escola pública no Estado, mas o que é o Estado brasileiro? Né? O que é o Estado brasileiro, se a gente for pensar? Historicamente, o que é a Constituição do Estado brasileiro e como as instituições se organizam? É um sistema de opressão que nega oportunidades a determinados grupos por conta da sua cor de pele, né? Que o racismo estrutural, quando a gente está discutindo racismo estrutural, é chegar numa universidade e não ter alunos negros naquela universidade. É isso que a gente está falando. Por que não tem alunos negros aqui, sendo que a gente é a maioria na população? Nas mídias e nas redes sociais, fica evidente que as cotas são alvo de crítica. Realmente todos são iguais? Quem tem razão? Não é que seja agradável para um jovem ser cotista, não é agradável, mas não tem outro caminho, né? E as políticas afirmativas, especialmente de cotas raciais, elas estão dizendo por si só, né? Eu, infelizmente, não fui uma cotista, mas eu poderia ter sido. E aí, em vez de eu me formar com 35 anos, eu me formaria com 25 anos. Então, eu demorei 10 anos para conseguir sanar esse déficit na minha vida. Sweeter the present, whether it's a university degree or a high-paying corporate job, the more backlash there will be against a program that seems to be giving someone unfair advantage. But one thing that I would stress is that these programs look for talent. They want to cultivate excellence. They are not just letting in the unqualified because they happen to be black or because of their gender. That is not what they're designed to do. No ano que eu entrei, 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai tratar isso? Como que a gente vai combater algo que a gente não admite que existe? Uma coisa eu falar, eu vou te dar a oportunidade de... Não, o que é isso? Não, é o meu direito que tem que ser garantido. É necessário que a branquitude se repense, que a branquitude se enxergue enquanto quem acumula poderes e não abre mão desses poderes. Por isso nos chamam de vitimista, por isso dizem que o nosso discurso é identitário ou de mimimi, né? Quando na realidade a gente está denunciando problemas graves da sociedade. A sociedade espera de nós, mulheres negras. É um recado. Fique no seu lugar. Não estude, não leia. Não estude, não leia. Não denuncie, não resista. É um recado. Mas a gente vai resistir. A gente faz isso há mais de 500 anos. O povo negro, as mulheres, os pobres, a gente sabe resistir. E nós não vamos nos calar! Nós não vamos! Vocês não vão nos calar! Não vão! Marielle! Falar dos negros, das mulheres, dos indígenas e dos nordestinos no Brasil, que têm suas narrativas apagadas sistematicamente, é falar da história do Brasil pelo olhar da maioria da população. É importante saber, a resistência pela cultura vale como um ato de resistir para existir. A cultura popular não é folclore.